Começou o Cartola 2025. Na primeira rodada, você já sabe, a gente pensa em pontuar, mas principalmente em valorizar. Mas isso não significa que a gente não pode escalar um ou outro jogador um pouco mais caro no time. Aqui no vídeo de dicas, vou mostrar boas opções de escalação e valorização para essa primeira rodada em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da primeira rodada do Cartola 2025. Como é bom retomar mais um ano aqui com vocês, pessoal. O nosso 8º ano de canal aqui no YouTube, então sejam muito bem-vindos, aqueles inscritos mais antigos, o pessoal que está chegando agora. Vai ser muito bom passar mais uma temporada com vocês, e a gente vai ter, pessoal, o vídeo Brasileirão vai acabar em 21 de dezembro, então já até quase o Natal vou junto com vocês produzindo conteúdos para ajudá-los aí, para que vocês se deem muito bem aí nas ligas, nas disputas que vão entrar aí do Cartola 2025. Muito obrigado pela confiança aqui nos conteúdos do canal. O que eu peço para vocês, galera, like, deixa o like e se inscreve no canal. Se por acaso você chegou aqui, está conhecendo, gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Se você já conhece e ainda não é inscrito, se inscreve, me ajuda, é bem importante. Beleza, galera? Bem, vamos lá então, a gente vai começar primeiro vendo os jogos que a gente vai ter à disposição nessa primeira rodada do Cartola 2025, já começando a aparecer na tela. O campeonato começa com São Paulo Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense e Juventude e Vitória. Todos esses jogos no sábado 29 de março às 6h30. Teremos as escalações de todos esses times aqui antes do mercado fechar, vai ser muito bom pra gente. Aí virando a página, jogos aí em outros horários, né? Flamengo e Inter, Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos, Bahia e Corinthians e Bragantino e Ceará, beleza? Vamos lá então, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol! E ele está aqui, o Everton do Palmeiras, foi o goleiro escolhido aí como bom e barato pelos cartoleiros, então custa só 5 cartoletas e o preço mais baixo é sempre interessante. Afinal, quanto mais baixo o preço, mais simples a valorização deles aí na primeira rodada, né? O Palmeiras joga em casa aí contra o Botafogo, como vocês viram na tabela. O Everton foi o segundo melhor goleiro do Cartola em 2024, né? Média de quase 5 pontos, 4,9, e também o quinto goleiro com mais defesas, né? Isso é interessante. Lembrando, galera, que a defesa está valendo mais esse ano, ao invés de 1, vai valer 1,3. Já fiz um vídeo, aliás, sobre as mudanças do Cartola 2025. Cliquem aqui para ficar por dentro, né? Tem que saber o que mudou para esse ano no Cartola, tá bom? Então a defesa vale mais, o Everton é um goleiro que vende uma sequência boa de defesa, então tá aqui. Além disso, Palmeiras joga contra o Botafogo. É o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, mas o Botafogo tá tentando se reencontrar ainda em 2025, inclusive ele tem o pior aproveitamento entre todos os times da Série A até agora no ano, e o Botafogo marcou apenas um gol nos últimos 5 jogos que disputou. Então tá aqui a indicação do Everton, goleiro do Palmeiras. Outras opções aí para a posição, Cleiton do Bragantino, o Cássio do Cruzeiro e o Marcão do Juventude. Lembrando, pessoal, selinho verde aqui, né, ao lado do nome do jogador, significa que vai jogar em casa na próxima rodada. Quando aparecer o selinho vermelho, é que vai jogar fora de casa. Vamos agora com os zagueiros, e ele está aqui, Arboleda, o Arbolenda do São Paulo. 8 cartoletas, um preço aí bem razoável, mediano, né, mediano para baixo, e o São Paulo jogando em casa contra o Sport, um dos principais favoritos da rodada. Então aí o Arboleda é uma boa opção pra gente. Ele tá entre os zagueiros já mais constantes do Cartola há alguns anos. Zagueiro não é uma posição que pontua muito, e o Arboleda tá sempre ali, entre os melhores. Ano passado, inclusive, ele foi o terceiro melhor zagueiro de todo o Cartola, só atrás dos zagueiros do Botafogo ali, né, que foi o campeão brasileiro. Média dele de 4 pontos no ano passado. Lembrando, né, que os desarmes valem mais esse ano. Também os zagueiros podem pontuar um pouquinho mais, né? Como eu já falei, São Paulo favorito nessa partida em casa. O Arboleda é um zagueiro ok para desarmes e também, né, sempre tem a bola aérea, né? Um jogo que o São Paulo deve atacar mais. Quem sabe aí bola parada, aí o Arboleda não consegue alguma finalização, tá bom? Então, Arboleda do São Paulo. Outras opções aí para a posição. Léo Ortiz, que é o zagueiro bom e barato escolhido aí, né, do Flamengo. O Mikael do Palmeiras está bem baratinho, né? Abner do Juventude, também super barato. E aí temos o
Pedro Henrique do Bragantino e também o Tite do Fortaleza, beleza? Chegando agora com eles laterais e ele está aqui logo no primeiro vídeo, Juninho Capixaba on fire. Outro jogador que foi escolhido aí, né? Eu falo on fire porque de repente tem umas sequências que o Juninho Capixaba pega ali que parece que ele tá pegando fogo. É mitada atrás de mitada. E foi escolhido como lateral bom e barato, custa apenas 5 cartoletas, jogo do Bragantino em casa contra o Ceará. E pessoal, quem joga cartola já há algum tempo sabe que o Juninho Capixaba é muito bom de cartola. No passado, infelizmente, ele se machucou muito, não conseguiu jogar tanto. Mas ele já chegou a ser, lá pelo Fortaleza, o melhor lateral de todo o game. A gente sabe que é um cara que sabe desarmar e é muito ofensivo, né? Em 2025, ele já tem 1 gol e 3 assistências, né? E se a gente pegar o último jogo oficial do Bragantino do ano, foi na Copa do Brasil contra o São José, né? Pelo menos antes de eu estar gravando esse vídeo. Nesse jogo, pela Copa do Brasil, foi 1-1. O Juninho Capixaba desarmou 7 vezes. 7. Lembrando que agora o desarme vale 1,5 ponto. Então o Juninho Capixaba, ótima pedida, praticamente obrigatório nessa primeira rodada aí, tá certo? Outros laterais interessantes aí para a posição. Enzo Dias, do São Paulo, né? São Paulo algumas vezes jogando com 3 zagueiros, então ele vai bem avançado. Temos o Wesley do Flamengo, um pouquinho mais caro, mas um cara bem regular. O Marlon do Cruzeiro, vamos ver se joga mesmo, tá? Diogo Barbosa do Fortaleza e o Everton baratinho aí do Juventude, beleza? Galera, estão gostando do vídeo? Ó, deixa aquele like que eu já pedi pra vocês, se você não fez isso agora, clica aí no joinha e me segue no Instagram também, Professor Adriano CDC. Estou lá no Instagram também, lá um contato, a gente vai ter um contato um pouquinho mais intenso, mais diário, também com conteúdos para ajudá-los. Então me segue, Professor Adriano CDC. Vamos lá, começar a olhar para a parte mais ofensiva do time com os meias, e quem vai aparecer aqui é ele, Lucas Moura do São Paulo. Nome unânime para a primeira rodada, pessoal, vamos ser bem sinceros, tem que escalar o Lucas Moura. Né? Apenas 5 cartoletas, né? Foi o bom e barato aí da posição. E assim, no ano passado, pessoal, o Lucas fez quase 30 jogos, não é que jogou pouquinho não, fez quase 30 jogos e terminou com média de 7 pontos. O segundo melhor meia, né? Segundo melhor meia, considerando aqueles que jogaram pelo menos metade assim, só ficou atrás do Garro. E aí um cara desse, com confronto favorável, baratinho, tem que escalar o Lucas Moura. Potencial ótimo aí de valorização e pontuação. Média geral dele no ano passado foi 7 pontos, como eu falei, mas a média em casa foi 8,6 pontos. Então, muito potencial aí para o Lucas Moura do São Paulo. Outros meias interessantes aí. Neymar do Santos, vamos analisar. Primeiro que ele é muito caro e tem que ver em que condição física ele vai chegar. Mas é bom estar no nosso radar aí o Neymar, tá bom? Agora olhando caras um pouco mais baratos. É o John, do Bragantino, Richard Rios, do Palmeiras. O Matheus Pereira também é para quem quer se arriscar um pouco mais, pensando em pontuação. Tem um jogo em casa, então Neymar, Matheus Pereira, cara, para quem quer se arriscar mais, tá bom? E tem aqui um cara um pouco mais ousadão, que é o Baralhas do Vitória. Beleza? Pessoal, agora eu vou passar um recadinho importante para vocês. Cartoleiros, estou muito feliz de anunciar a minha parceira para apostas esportivas aqui no canal no YouTube para essa temporada e será a Alfa, nova casa de apostas do Brasil, casa totalmente regulamentada, a casa de responsa. A Alfa que já chegou com tudo, vocês viram, já é patrocinadora master de Grêmio e Internacional. Lá você joga com segurança, transparência e tem à disposição as principais competições nacionais e internacionais e lógico o Brasileirão estará por lá e eu vou trazer dicas para vocês ao longo de toda a temporada. E também tem outras modalidades aí para quem se interessa, tá certo, pessoal? Suporte 24 horas, seja por chat, seja por e-mail. Tem ferramentas bem interessantes como consultor de apostas e reforçando, casa totalmente regulamentada para atuar no Brasil. Vale a pena acessar, conhecer a plataforma, vou deixar o link aqui no comentário em destaque para vocês e usem o meu código Adriano, bem facinho de lembrar. Sempre aquele recado que eu passo para vocês, né? Só para maiores de 18 anos, joguem com responsabilidade. E agora chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e quem eu vou chamar aqui é ele, Estevão do Palmeiras. É o jogador que por enquanto eu decidi investir mais cartoletas. É um cara mais caro, mas eu tô pensando aqui em pontuação. Você vai ver que o resto do time vai estar muito focado em valorização, mas o Estevão aqui é pensando numa pontuação, acho que não tem problema, pessoal, tá? Você escolher ali um ou outro jogador um pouco mais caro. Lembrando que a gente já ganhou uma lambuja e agora não são mais 100 cartoletas, são 110 cartoletas para começar o game, né? E vamos aproveitar enquanto a gente pode escalar o Estevão, daqui a pouco ele vai embora pro Chelsea, né? Então a gente vai ter o comecinho do campeonato para escalá-lo. Estevão, segundo melhor jogador de todo o Cartola em 2024, né? Só ficou atrás do Pedro, média de quase 8 pontos, né? E em 2025 continua ali na mesma toada. A média básica dele, ou seja, você pega o Estevão, sem fazer gol, sem dar assistência, em 2025 a média dele seria de 5,1 ponto. Ou
seja, meio que você entra em campo e já sabe que o Estevão, a tendência é garantir pelo menos 5 pontos. Aí se um cara desse faz um gol, dá uma assistência, já vai para 10, 13 pontos, entendeu? Então é o protagonista do Palmeiras. Palmeiras toda hora bola no Estevão, o Estevão que se vira, sofre falta, desarma, finaliza bastante, é um dos atacantes com mais finalizações em 2025. Então Estevão já chega aqui com baita moral, o garoto, e a moral sabe o que significa, né? Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Estevão do Palmeiras nessa primeira rodada do Cartola 2025. Mas, professor, eu não quero escalar o Estevão, meu Deus, o Estevão é muito caro, eu gosto de escalar caras mais baratos. Vamos lá, outras opções aí para escalar. Lúcio Rodrigues do Bahia, Caleri do São Paulo, Gabigol do Cruzeiro, Guilherme do Santos e Luiz Araújo do Flamengo. Nenhum desses aí abaixo é acima de 10 cartoletas, então opções também mais baratas que temos à disposição. Técnico que eu vou trazer aqui é o Zubeldia, tá num preço bem bacana, né? 7 cartoletas de São Paulo, favorito em casa jogando contra o Sport. Outras opções de treinador, Fábio Matias do Juventude, principalmente pelo preço, o Fernando Seabra do Bragantino e o Leonardo Jardim do Cruzeiro. Coloquei minha faixa de capitão no Estevão, pessoal, mas ali o Lucas Moura, o próprio Caleri do São Paulo também são opções interessantes, beleza? Antes, pessoal, de eu mostrar o time principal, deixa eu passar um outro recado para vocês, é o seguinte: se você quer ter acesso ao meu time pessoal, o time que eu disputo as minhas ligas particulares, durante todas as rodadas, pessoal, ele estará disponível lá no Plano Mitos, né, comandado pelo Thiago Freitas que é campeão, já foi campeão nacional do Cartola. Aliás, o Plano tem 2 campeões nacionais do Cartola, tem o meu time, tem dicas específicas para tiro curto, e não é só time que é mandado lá não, pessoal. São várias análises, né? Áudio de análise da rodada, tabelas estatísticas que vão ajudar muito. É um pacote bem completo para você dar um passo além. Cartola, pessoal, tá cada vez mais disputado. Não é fácil ganhar a liga não, então a gente tem que estar preparado. Se você quer esse acesso ao meu time pessoal e outros conteúdos bem relevantes, tudo estará lá no Plano Mitos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessem lá para aproveitar e desde o começo do campeonato já ter esse apoio muito importante aí para você se dar bem no Cartola 2025. Mas vamos lá então, vamos ver como é que ficou o nosso time principal para essa primeira rodada do Cartola 2025. Vamos escalados, com o Everton no gol, Capixaba e Enzo Dias nas laterais, Arboleda e Léo Ortiz na zaga, John, Richard Rios e Lucas Moura no meio de campo, Caleri, Estevão capitão e Lúcio Rodrigues no ataque. Técnico Zubeldia, custo do time 97 cartoletas. No banco de reservas estão Gabriel Brazão, Everton, Abner, Emiliano Martinez e atenção, Gabigol reserva de luxo, tá certo? Lembrando, pessoal, já avisei aqui, dá uma olhada no canal, vídeo de mudanças do Cartola 2025, eu explico direitinho o que é o reserva de luxo. Mas o Gabigol é praticamente ali um quarto atacante no time. Se ele pontuar melhor que um dos outros 3 que eu escalei, vale a pontuação dele. Reserva de luxo, uma escolha bem importante que a gente tem que fazer. Gabigol é o meu reserva de luxo nessa primeira rodada. Agora vamos para o time de valorização. Desde a primeira rodada, pessoal, eu vou montar um time que lá a trajetória dele é o seguinte: o objetivo é ficar rico. Ficar rico, em toda rodada eu vou focar nesse time em valorização, tá certo? Esse é o objetivo. Nessa primeira rodada vai coincidir praticamente com o time de pontuação, né? Porque nessa primeira rodada a gente pensa muito em valorizar também. Mas vamos lá, time valorização, primeira rodada Cartola 2025, entrando na tela para vocês. Escalado com o Everton no gol, Capixaba e Enzo Dias nas laterais, Abner e Léo Ortiz na zaga, meio de campo, John, Richard Rios e Lucas Moura capitão, ataque, Caleri, Guilherme e Lúcio Rodrigues, técnico Zubeldia, custo do time bem baratinho, 79 cartoletas. No banco estão o Brazão, o Everton, o João Vitor, o Emiliano Martinez e o Ademir reserva de luxo, tá bom? Pessoal, um aviso que eu sempre costumo passar para quem não está acostumado, né? Esses times que eu passo não é para você pegar e copiar. Eu vou copiar o time do professor e beleza, vamos me dar bem o ano inteiro. Não é isso que funciona. Por isso que eu produzo vídeo, por isso que eu passo várias opções em cada posição. Vejam que chegará, tomem esse leque de opções como base e montem o time do jeitinho de vocês, tenham as apostas pessoais de vocês também. Beleza, pessoal? Então é isso, continuem ligados, vai ter mais vídeos aqui no canal, vou falar sobre a questão do... O Cartola não tem mais foto dos jogadores, por quê? Vou fazer um vídeo sobre isso, a gente provavelmente vai ter vídeo de revisão também e vai ter a nossa live de fechamento de mercado lá no sábado, 29 de março, tá certo? Então vai ter muito conteúdo e essa é só para a primeira rodada, hein? Depois a gente tem o ano inteiro junto para distribuir conteúdos que ajudem vocês, espero que tenham gostado. Beleza, pessoal? Então é isso, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.